que vocês ouçam somente aquilo que vem da parte do Senhor, e que nós possamos mais uma vez ser agraciada com mais uma bênção da família que está aqui valente e vai trazer a palavra nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, mais uma vez, e queremos, Senhor Jesus, clamar o teu nome. Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, usar a tua serva, que ela possa, Senhor Jesus, ser boca de Deus nessa noite, e que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, através da vida dela. Que todo nervosismo, que tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor lance fora, que todo medo, que toda vergonha, em nome de Jesus, cobre ela, ó Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus, igreja, boa noite. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou chorando da hora que eu cheguei, da hora que eu levantei. Na verdade, foram dias desde que a pastora me convidou para trazer. Vocês podem se assentar, irmãos. Desde que a pastora me convidou para trazer a mensagem, eu fui orar ao Senhor e perguntei ao Senhor o que Ele gostaria de ministrar, porque nós entendemos que não somos nós que escolhemos a mensagem, mas é Cristo que determina aquilo que é para falar para a tua igreja. E eu orando ao Senhor, eu não sei se alguém mais trabalha com palavra, de tirar a palavra assim, pedir que o Senhor revele a palavra. E eu orando ao Senhor na sala, e eu falei assim: Deus, me dê uma palavra para falar com a tua igreja. E fechei os olhos, segurei a Bíblia, eu falei: o Espírito Santo de Deus vai conduzir. E aí caiu no livro do profeta Miqueias, e eu comecei a ler o livro do profeta Miqueias, e eu falei assim: meu Deus, Senhor, que palavra dura. Não vou falar isso não, Pai. Aí eu falei, aí o Marcelo prestando atenção na minha oração, e eu indagando com Deus. Falei assim: Senhor, então o Senhor vai me confirmar essa palavra novamente, se é isso que o Senhor quer que eu fale nessa noite. E falei assim: Deus, eu vou fechar os olhos e o Espírito Santo de Deus vai conduzir. Aí a Bíblia abriu, aí quando eu olhei, eu falei: o livro de Oséias, Pai, qual que é a probabilidade de cair um livro tão pequeno da Bíblia? Aí eu falei assim: eu li o livro de Oséias, onde o Senhor falava novamente sobre arrependimento. Eu falei assim: então amém, Senhor, então vou ser fiel à tua mensagem. E o Senhor me levou ao livro do profeta Miqueias. Amém? Miqueias, vocês podem ficar sentados mesmo. No capítulo 2, eu vou ler do 1 até o versículo 12, que diz assim: ai daqueles que ficam acordados à noite planejando a maldade. Vocês se levantam pela manhã para executar os seus projetos. Vocês têm poder e por isso fazem o que querem. Quando querem um terreno ou uma casa de certa pessoa, apesar disso ser a única coisa que a pessoa possui, vocês a tomam. Usam de roubo, ameaça e violências. Fazem violência ao homem e à sua família e ele aos seus herdeiros. Irmãos, nós vivemos assim atualmente. É só a gente olhar para o governo e quantas pessoas hoje a gente vê feminicídio, filho matando pai, pai matando filho, pessoas que têm mais, que tomam de outras que não têm. É uma mensagem muito atual. Portanto, assim diz o Senhor: eu vou retribuir a sua maldade com maldade. Nada pode me deter. Depois que eu terminar de castigá-los, vocês nunca mais serão orgulhosos e insolentos. Então seus inimigos zombarão de vocês com este lamento: estamos destruídos, arruinados. Deus tomou nossa terra, mandou-nos para longe e deu o que era nosso aos nossos invasores. Quando isso acontecer, outras pessoas marcarão os limites de suas propriedades na Assembleia do Senhor, e vocês terão de viver nos lugares onde forem mandados. Não, aí o povo fala: não fale desse jeito, diz o povo. Não diga coisas assim. Esse tipo de conversa negativa é prejudicial. Essas coisas ruins nunca aconteceram conosco.
Aí o profeta vem dizendo: seria essa a resposta certa que vocês deveriam dar a Deus, filhos de Jacó? Vocês pensam que o Espírito do Senhor gosta de falar coisas tão ruins contra vocês? Não. As ameaças que ele faz são para o bem de vocês, para colocá-los novamente no caminho certo. Mas vocês, como se fossem inimigos, atacaram o meu povo. Os homens voltaram da guerra pensando que estão salvos em casa. Mas lá estão vocês esperando para roubar a capa das costas dos que confiaram em vocês. Vocês expulsaram as viúvas de seus lares e negam aos filhos dela todos os direitos que Deus me deu. Levante-se e sumam. Este lugar não é mais a sua terra e a sua casa, porque vocês o encheram de pecado. Este lugar está contaminado e arruinado e não há mais solução. Se um mentiroso enganador disser, ó como eles gostavam de profetas falsos, se um mentiroso enganador disser, eu vou proclamar para vocês as alegrias do vinho e da bebida fermentada, é desses profetas assim que vocês gostam? Mas aí Deus traz uma mensagem: vai chegar o tempo, povo de Israel, em que ajuntarei vocês todos, os que sobrarem, e os reunirei novamente como ovelhas no curral, como um rebanho numa pastagem, uma multidão alegre e barulhenta. Aquele que abre caminho para o seu povo irá diante deles, e ele conduzirá todos através das portas. O rei irá à frente de vocês, o Senhor os guiará. Amém? Eu li toda a palavra para vocês entenderem aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O tema da mensagem que o Senhor me deu foi: Deus nos chama ao arrependimento. E quando eu cheguei na casa, eu estava um pouco nervosa, ansiosa e conversando com Deus. E aí o Espírito Santo de Deus, através da vida da pastora, falou sobre oração, sobre pecado e sobre arrependimento. Eu falei, meu Deus. Aí o Ministério Terra Fértil começou a adorar e eles vinham trazendo 4 louvores, mais 3 louvores que falavam sobre arrependimento. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor confirmando a palavra novamente. Irmãos, o profeta Miqueias, ele profetizou antes do exílio, então ele profetizou antes de Cristo. No tempo dos reis Jotão, Acais, Ezequias e dos reis, foram reis de Judá, amém? Era um tempo em que o povo prosperava muito. Eles prosperavam por quê? Por causa que, irmãos, um pouco nervosa, eu estou pedindo para que Deus me dê calmaria para mim conseguir falar tudo aquilo que Ele ministrou no meu coração. Era um tempo que eles prosperavam muito, mas eles se encontravam em decadência espiritual e moral. E por que eles prosperavam? Pois Judá estava localizada numa rota importante comercial. Neste período, os ricos exploravam os pobres e oprimidos, devido à exploração da classe média de Israel. Então, o povo de classe média explorava os pobres, e aí com isso eles enriqueciam, e eles tomavam, amém? E homens gananciosos, homens maus, cobiçadores, violentos e arrogantes. Esse era o pecado do povo naquela época. E não é assim, igreja, nos tempos atuais que nós vivemos hoje. Quantos homens gananciosos, maus, tendenciosos, a gente vê não só no governo ao qual nós estamos vivendo hoje, mas dentro da igreja, porque Deus está nos levando ao arrependimento. Deus está nos chamando essa noite ao arrependimento. E aí eu falei assim, Deus, arrependimento? E aí eu falei assim, mas não. Aí o Marcelo falou assim, mas eu não vejo o arrependimento como algo ruim. Eu vejo o arrependimento como algo bom, porque se Deus está nos exortando ao arrependimento, é porque Ele nos ama. E aí eu parei, ouvi meu marido, refleti no que ele me disse, eu falei assim, verdade, Senhor. E agradeci. Quantas pessoas nos dias de hoje dizem temer a Deus, mas com seu coração e atitudes longe do que o Senhor estabeleceu para nós? Eu ando com a pastora 24/48, e quando nós não estamos juntas, ou ela está fazendo outras coisas, eu estou fazendo as minhas demandas, mas a maioria das vezes estamos sempre juntas.
e prestamos vários atendimentos para várias pessoas. E vários atendimentos a gente escuta as pessoas dizerem assim: mas eu sou temente a Deus, pastora. Ah, pastor, e vai falando, mas as suas intenções, as suas ações estão longe daquilo que o Senhor estabeleceu através da tua palavra. E aí quando a gente traz essa pessoa e confronta muitas das vezes, elas não querem ouvir aquilo que o profeta tem a dizer. Porque foi assim no tempo do profeta Miqueias. Deus levantou ele para exortar o povo de Israel naquele tempo. E o povo não queria ouvir o que o Senhor estava dizendo. E aí o povo começa a falar assim, não. O povo começa a dizer, quer ver? Não fale desse jeito, diz o povo. Não diga coisas assim. Esse tipo de conversa negativa é prejudicial. E quantas das vezes hoje, eu vou falar aqui dentro da igreja mesmo, todo domingo, a pastora traz palavras reveladas e palavras que nos confrontam. Tem palavras que o Espírito Santo de Deus traz através da vida da pastora, que eu estou ali no fundo, eu choro a ministração inteira. E eu falo, Senhor, o Senhor falou comigo. Ele fala, falei, estou te exortando a melhorar. Porque aquele que diz que não peca é mentiroso, diz a palavra. E aí o Senhor falou para mim, é necessário o povo se arrepender, porque eu estou voltando. E eu chorei, e eu fiquei preocupada. E eu falei assim, Senhor, a palavra primeiro fala conosco, com quem está ministrando. Pai, me traga à memória aquilo que eu preciso me arrepender. E comecei a chorar e falar com Deus. E aí Deus trouxe ao meu coração. Eu te chamei para um tempo e você tem negligenciado aquilo que eu mandei você fazer. E ele começou a me exortar através da palavra, e eu comecei a chorar. E o Marcelo falou que foi vida. E eu compartilhei com ele começou a chorar. Aí ele pegou na minha mão, orou junto comigo e falou assim, se Deus te trouxe o arrependimento, agora você se posicione. Então é isso que Deus quer de nós, trazer em nós o arrependimento e trazer em nós o posicionamento. Mas não é só um arrependimento, irmãos, da boca para fora, mas é um arrependimento por completo nas nossas ações diárias, no nosso comportamento, no nosso agir, no nosso falar, no nosso andar. Eu costumo dizer para o Terra Fértil que é melhor nós termos a Cristo e não ter pessoas do que ter pessoas e não ter a Cristo. Então, assim, eu falo para o Terra Fértil sempre exorto eles a viver em santidade. Porque muitas das vezes, irmão, a gente vai evangelizar jovens ou pessoas antigas de igreja, né, falar do amor de Jesus, ou Deus nos usa para entregar uma revelação, algo da parte do Senhor, e depois a pessoa fala assim, mas eu já ouvi jovens falando isso para mim, mas eu escuto que Jesus vai voltar, já tem 50 anos, porque tem 50 anos que a minha avó vai à igreja. Mas aí a gente vai ver a conduta dessa família. Aí a pessoa não transmite a Cristo nas suas ações, no seu comportamento, nas suas atitudes. Aí como que esse jovem vai refletir, querer estar na igreja e ter a Cristo? Se dentro da sua casa ele não vê esse tipo de comportamento e não acredita que o Senhor vai estar voltando. Porque dentro das suas casas os pais não mostram mais arrependimento. Banalizaram muito o Evangelho de Cristo nos tempos atuais que a gente se vive hoje. Não, venha como estás, fique como estás, está tudo bem. Não está tudo bem. Eu costumo dizer para o Terra Fértil, não está tudo bem. E vou pegar eles sempre como de exemplo, porque eles sabem que eu amo muito eles. Pego eles, o filho da Edith pegou e falou para ela assim, mãe, a Keslie é dura. Aí a Edith falou, é de gente assim que eu gosto. Então, quando eu exorto não só o Ministério da Fértil, mas a mim mesmo, é buscando melhorar. Porque eu não quero chegar naquele grande dia e o Senhor falar para mim, cadê as suas obras, Keslie? Cadê aquilo que eu mandei você falar, Keslie? E ele não me reconheceu.
Então eu quero sempre ser fiel à mensagem de Cristo, aquilo que Ele colocar no meu coração. Amém, irmãos? Por isso o Senhor vem nos exortando, confrontando e corrigindo. A mensagem proclamada por Miqueias, ela é também intercalada com uma palavra de esperança, como eu disse no versículo 12. Os que maquinam mal as suas camas, os que aplicam opressões aos vulneráveis, os que tomam casas e heranças. Irmãos, Deus vê o que é planejado no secreto. Quando a gente fala isso, que Deus vê o que é planejado no secreto, eu não estou falando de uma pessoa. Também pode ser uma pessoa que maquina o mal contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Mas quando diz que Deus também vê o que é planejado no secreto, Ele vê tudo aquilo que a gente não vê. Mas Cristo Ele vê. E é Ele que nos justifica. Quando nós temos uma vida perante o Senhor, como diz a pastora, santidade convém ao meu povo, santidade convém à minha igreja. Então, quando nós temos uma vida de santidade ao Senhor, é Ele que nos justifica, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos dá vitória. Amém? Aleluia. No versículo 12, irmãos, Deus vem trazendo uma virada linda no meio da correção. Lembra que eu li para vocês? Depois de anunciar o juízo, Deus faz uma promessa de restauração para o povo de Israel. E é assim com nós também. Deus nos corrige, nos traz o arrependimento e depois nos traz restauração. Porque, embora as pessoas falem assim que não gostam de exortação ou não gostam de palavra de correção, mas é essa palavra que nos alinha para com o céu. Porque se for palavras que muitas das vezes massageiam o nosso ego, a gente não muda. Por isso que Deus está trazendo a mensagem de arrependimento. É assim nas nossas vidas, Deus nos corrige, nos traz o arrependimento, como eu disse agora para vocês. Quem é, irmãos, que abre o caminho? O Senhor Todo-Poderoso. Ele vem quebrando barreiras, Ele vem quebrando obstáculos, Ele vem jogando por terra, Ele que vem abrindo o caminho, Ele que dá o escape, o livramento, Ele que dá a vitória. É o Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que nós servimos. Deus está declarando saída, haverá libertação, haverá restauração, porque Deus está nos exortando, Deus está nos corrigindo, Deus está nos levantando ao arrependimento. Aleluia, Deus. A pastora, irmãos, eu até escrevi aqui, ela sempre fala que Deus sonda a intenção do nosso coração. E nessa palavra nós podemos ver exatamente isso. O que cultivamos no nosso oculto importa para Deus. Então, o que você tem cultivado no oculto? Dentro da sua casa, no seu secreto, na oração, o que você tem cultivado? O que você tem pensado ao seu irmão, aos seus filhos, ao seu esposo? Hoje eu estava ouvindo um testemunho e aonde dizia que uma pastora entraram dentro da casa dela, assaltaram ela, o marido, levaram tudo e ela, nervosa, ela ia tomar uma atitude e o Espírito Santo de Deus disse não, os abençoa. Será que eu e você teria essa coragem de fazer o que essa mulher fez? E ela parou os 3 homens e falou assim, não vão embora ainda. E os homens estagnaram e ela falou assim, Deus está mandando eu orar por vocês. E ela ora. A gente, ouvindo o testemunho, acredita que possa ser que eles irão devolver aquilo que eles roubaram dessa mulher e desse homem de Deus. Mas na verdade, eles não devolveram, mas ela liberou uma palavra sobre a vida deles, porque Deus falou para ela, o que sai da sua boca tem poder para se cumprir. Aleluia. E o que Deus fez? Devido à atitude dessa mulher, ela conta, Deus restaurou uma casa melhor, tudo dela foi em dobro e foi melhor.
E aí eu fiquei me perguntando, eu falei assim, Senhor, se isso acontecesse comigo, qual seria a minha atitude? É de ficar se refletindo, irmão. E ela ali, ela demonstrou Cristo, porque Cristo mandou que ela orasse e liberasse uma palavra sobre ele. Santidade no secreto, justiça nas atitudes, esperança mesmo em tempos difíceis. O povo seria restaurado e renovado, e o Senhor cumpriria as promessas que havia feito a Abraão. Porque Deus fala no versículo 12, que as promessas que ele fez ao antepassado, Abraão, Isaque e Jacó, iria se cumprir por causa da fidelidade para deles com o Senhor. Se cumpriria para o povo de Israel. Amém, igreja? E Deus me deu uma frase que diz assim, eu anotei para não esquecer, mas ela ficou marcada e eu compartilhei com a minha hoje. O arrependimento, ele começa no nosso coração, mas ele se consolida em oração e em mudanças de atitude. Porque quando nós vamos orar ao Senhor, nós oramos, né? Engrandecemos, exaltamos o nome do Senhor. Foi assim que eu aprendi a orar. Entro na presença dele, exaltando, agradecendo, louvando a ele. Depois eu falo, Senhor, perdoa-me pelos meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Os meus pecados conscientes e inconscientes que o Senhor veio me perdoar. Eu me arrependo diante da tua presença. Então, igreja, essa é uma mensagem que o Senhor me deu ao longo desse mês. E eu estava lá em casa e eu falei assim para o Marcelo, vida, eu quero que o Senhor me dê calma para que eu consiga falar tudo aquilo que Ele ministrou no meu coração ao longo desses dias e ao longo do dia de hoje. E o Marcelo orando e falando, calma, calma, calma. E foi essa palavra, irmãos, que o Senhor me deu. Amém? Deus nos traz ao arrependimento. Então que vocês nessa noite venham se arrepender. Porque eu até falei para Ana hoje no áudio, muita gente fala assim, mas se arrepender do quê? Eu não tenho do que me arrepender. Será mesmo que não tem do que se arrepender? Eu costumo dizer que quando uma pessoa atingir o grau 100% de santidade, Jesus pode voltar na hora e tomar essa pessoa para si. Porque se ela passar 5 minutos nessa terra, os olhos dela vai pecar e vai se desviar do Senhor. Então, o que nós cultivamos no secreto importa. Se arrepender das nossas atitudes diárias importa. Aleluia. Precisamos transmitir Cristo em todo o tempo. Em todo o tempo transmitir Cristo. Eu quero pedir permissão da pastora também. Que eu convidei a Ana para adorar um hino juntamente comigo. E a palavra, irmãos, foi simples, mas foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e foi a palavra que o Senhor trouxe. Às vezes eu podia ter me aprofundado mais, mas foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. E eu fui fiel àquilo que Deus trouxe. Porque eu vou falar para vocês, gente, ministrar para Terra Fértil, eu amo. Eles interagem com a palavra, eles tiram dúvida, eles levantam a mão, eles ficam atentos, sabe? Depois eles questionam, eles querem saber. E no culto de quinta-feira a gente vê que o povo já vem cansado para a igreja, já vem pesado. Por isso que quando eu oro na minha casa ou na sexta-feira aqui, eu falo assim, Senhor, quando as pessoas passarem daquela porta para dentro, que elas possam te adorar na beleza da tua santidade e que todo o cansaço físico e espiritual seja retirado pelo poder que há no nome de Jesus. Mas eu entendo que não é só a minha oração, mas é a oração de cada um de vocês que aqui também estão. Então que o culto não vire uma religiosidade. Eu vou na quinta-feira ao culto, mas qual é a intenção de você vir ao culto? Porque eu saio com uma expectativa alta. Eu coloco o hino lá em casa, o Miguel sabe. Ligo a TV, coloco o hino bem alto e o meu culto já começa lá. E eu já vou adorando o Senhor lá na minha casa, já vou glorificando o nome dele e já vou falando, Senhor,
verdade que as pessoas andam tão cansadas que até para glorificar a Deus fica difícil. Então, nós vivemos num tempo atual que trazer a mensagem, pastora, de correção se torna difícil, porque não é isso que as pessoas querem, como no tempo do profeta Miqueias. Quando Deus levanta o profeta Miqueias para trazer correção, o povo fala, não é isso que nós queremos ouvir. E muitas das vezes é isso que a gente escuta das pessoas na atualidade. Então, irmãos, que vocês saiam daqui com essa palavra, que enquanto a Ana estiver adorando ao Senhor, que vocês fechem os seus olhos, que vocês comecem a orar ao Senhor, que o Senhor traga à memória de vocês o arrependimento, que vocês possam olhar para si e falar, Senhor, aqui está a minha vida, eu coloco ela diante do teu altar. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me arrepender? O que eu preciso, Senhor? Porque todos os dias nós precisamos de arrependimento e se arrepender perante ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus! Maravilhoso! Glória a Deus! Às vezes pensamos que arrependimento é apenas sentir tristeza pelo que fizemos. Mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro arrependimento é mais do que um sentimento. É uma decisão de mudar de direção. Arrependimento é reconhecer o erro, quebrantar o coração diante de Deus e escolher não permanecer no mesmo caminho. É sair do lugar onde estamos e começar a caminhar novamente em direção ao Senhor. Voltar para a presença, voltar para a oração, voltar para o lugar onde o coração encontra paz. Hoje eu entendo que o arrependimento verdadeiro se move. Ele me dobra, me faz dobrar o joelho, levantar os olhos ao céu e dizer ao Senhor, eu preciso de ti. Então nós vamos adorar, nós vamos buscar, nós vamos louvar ao Senhor, aleluia. Aleluia! Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro,
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos 5 minutos para dar 9h30. Eu quero que você curva a sua cabeça agora. Eu quero que o Espírito do Senhor gere em você arrependimento. Pastor, eu vou me arrepender do quê? De tantas coisas, irmãos. Nós precisamos nos arrepender até de coisas que ouvimos, que infelizmente entristece o Espírito Santo. Sabia? Coisa que as pessoas falam que entristece o Espírito Santo. Coisa que sai da nossa boca que entristece o Espírito Santo. Coisas que pensamos que entristece o Espírito Santo, irmãos. E ele se retira de nós. Ele se retira do nosso coração. Por isso que tem gente que não há mais acusação, porque o Espírito Santo não habita mais. E Deus está dizendo: ei, minha igreja, clama a mim. Oh, para que o Senhor possa se revelar ainda mais. Senhor, nós pedimos perdão, porque assim como foi no dia de Miqueias, é até os dias de hoje, Pai. As pessoas levantam profeta para si mesmo, Senhor, para ouvir aquilo que elas querem. Eles querem profeta que fale aquilo que eles desejam ouvir, Senhor. Mas a palavra para esses últimos dias é arrependimento. A palavra para essas últimas horas, Pai querido, é para que eu e você se limpe pelo poder da palavra. Que a palavra do Eterno possa nos limpar de toda sujeira que está em nós. Tudo aquilo que você carrega que não é para você carregar. Tudo aquilo que você faz que não é para você fazer. O Espírito do Senhor está me incomodando para te dizer. Ele quer te dar um banho da graça. Ele quer te dar um banho de arrependimento. Só você que tem coragem para sair do seu lugar. Ainda tem 2 minutinhos para que você se achegue aqui à frente, para que eu possa interceder por você, por coisa que você tem falado, que o Espírito do Senhor está vendo, está ouvindo, e Ele não está se agradando, diz o Senhor. Eu não me agrado daquilo que eu estou vendo, eu não me agrado daquilo que eu estou ouvindo, e eu quero fazer algo novo na tua vida e na tua história. Quero eu fazer algo novo na tua vida e na tua história. Quero eu mudar as coisas, meu filho. Quero eu mudar as coisas. Quero trazer a minha presença dentro de ti. De uma forma tão extraordinária, que outras pessoas virão à minha presença, porque tu carrega a minha presença. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua filha, Senhor. Ajuda a tua filha, Pai querido e Deus Santo, a continuar na presença, não fazendo aquilo que ela quer fazer, mas fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, Pai. Porque através daquilo que você fizer por mim, diz o Senhor, faço eu por ti. Porque sou no teu coração e te conheço e sei das tuas necessidades. Mas primeiro, atenta para a minha necessidade. E a minha necessidade é que outras pessoas me vejam em você. Quero me revelar a Ele através de você. Quero fazer coisas extraordinárias através de você. Mas para isso, filha minha, se esvazie de si mesmo e deixa eu tomar o meu lugar de honra. Deixa eu mudar as coisas de lugar, filha, porque você já tem todo o teu jeito, a tua maneira. Mas quero eu fazer coisas novas. Digo eu para ti nessa noite, você não sai daqui da mesma maneira como você chegou. Mas você sai daqui sabendo que eu habito em você, que vou mudar as coisas de lugar. Para que você saiba que eu estou ouvindo. Vou te dar a resposta. Mas deixa Ele revelar. Oh, Espírito da verdade, fortalece, Senhor, que o coração da tua filha queime por mais de ti. Pode orar. Que o coração do teu filho queime ainda mais por ti, como o coração do jovem Timóteo, Senhor. Como o coração do jovem Timóteo que queimava, Senhor. Que o coração dele queime, 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 queime por ti. Que o coração queime por ti. Que o coração do teu filho queime por ti. Como o coração do jovem Timóteo. Uma geração de Timóteo se levanta. Uma geração de Timóteo se levanta. É necessário se levantar. É necessário eu te dar banho da minha graça. Vou eu te fazer crente. Vou eu te encher da minha presença.
Senhor toca aqui, Senhor toca lá.